Você não foi criada para pagar boletos. Existe propósito até nas pequenas tarefas. Sabe quando a gente está com aquela sensação? Parece que a gente está trabalhando só para pagar a conta. O cansaço se torna um fardo. A gente não vê propósito. Parece que o propósito é só pagar boleto. A gente olha ali e fala: nossa, eu tenho que pagar aquela conta. Será que eu posso fazer isto esse mês? Será que vai ter dinheiro? Será que não vai sobrar? Você fica ali trabalhando só na função de pagar as contas, de quitar dívidas, e você perde o interesse, aquele amor por aquilo que você está fazendo. Você já teve essa sensação? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos, onde eu estou falando sobre cada área da vida. Nós estamos aqui aprofundando, tomando como base a roda da vida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, está chegando aqui agora, eu sugiro que você retorne aos vídeos e assista a essa série. Eu deixei uma playlist aqui para vocês estarem acompanhando. Aqui eu estou abordando cada área para a gente estar buscando evoluir, buscar crescer. Lembre-se que a roda da vida ela tem várias aplicações, ela pode variar de 8 a 12 áreas. Aqui o meu objetivo não é te ensinar necessariamente a fazer a roda da vida. O objetivo é a gente trabalhar em cima de cada área para a gente conseguir identificar o que nós precisamos melhorar e como nós podemos melhorar. Então, nos vídeos anteriores e nos próximos vídeos, nós vamos falar aqui sobre a área pessoal, qualidade de vida, área profissional, relacionamentos, e em cada área dessas nós temos uma categoria a ser trabalhada. No vídeo anterior a gente falou sobre saúde, disposição, falamos sobre equilíbrio emocional, e no vídeo de hoje nós vamos continuar dentro da área pessoal, falando sobre desenvolvimento intelectual e puxando o gancho para a área profissional, onde nós vamos falar sobre contribuição social e sobre o nosso propósito. Vamos começar? Eu vou interligar um pouco essas áreas, porque eu acredito que todas as áreas aqui conversam muito, mas aqui eu acho que vai conversar bastante também. A questão da realização, a questão do nosso propósito, do nosso valor. Eu não sei como você está se sentindo com relação ao seu trabalho, com relação à sua vida profissional. Às vezes a gente está trabalhando num lugar que a gente se sente que não está se encaixando ali. Eu já passei por isso. Principalmente, eu comecei essa série de vídeos falando que eu estava passando por uma transição de carreira. E eu estava me sentindo muito insatisfeita na época. Eu trabalhava como CLT, eu estava buscando ali crescer, mas eu percebi que não estava alinhado com o meu propósito, alinhado com aquilo que de fato me fazia bem. Eu percebi que, bom, eu não me encaixo aqui mais, isso não faz sentido para mim. E aquilo que eu considerava e aquilo que eu considero como valor, aquilo que eu queria como prioridade na minha vida, naquele modelo de trabalho, não ia fazer sentido para mim. Então, naquele momento de vida, fez todo sentido eu migrar para outra área. Isso proporcionou mais tempo com família, que é algo que para mim é um valor muito grande. Então, ali onde eu trabalhava, eu me sentia muito desmotivada. Eu estava me sentindo desmotivada, eu estava me sentindo assim, tá faltando alguma coisa. E quando eu migrei, quando eu mudei de trabalho, eu comecei a trabalhar ali atendendo pessoas, sendo designer de sobrancelhas, gente, eu me encontrei naquela área. Aquilo fez muito sentido, sabe? Me trouxe muito propósito, me ajudou a me relacionar muito com pessoas, porque ali aquela relação de troca, de acompanhar aquelas minhas clientes crescendo, eu vi cliente formando o ensino médio, fazendo faculdade, eu vi cliente casando, outras tendo filhos, e acompanhar esse crescimento, essa jornada familiar, jornada profissional, isso me enchia os olhos, e eu amava aquele contato que eu tinha ali onde elas estavam compartilhando comigo e a gente estava naquela troca, elas me vendo crescer e eu vendo elas crescerem. E isso era para mim assim algo de muito valor. Eu tinha muito prazer naquilo que eu fazia. Eu ia trabalhar com muito sorriso, sabe? Quem me conhece sabe que eu tinha muito prazer. Eu podia estar passando por problemas, mas quando eu estava ali trabalhando, eu encontrava sentido. Eu tinha muito amor pelo que eu fazia. E em contrapartida também, além de fazer algo que me fazia muito bem, aquilo que tinha propósito, aquilo que estava alinhado com os meus valores, alinhado com aquilo que eu acreditava, porque tudo ali, aquele meu trabalho, me permitia, como eu falei antes, ter tempo de qualidade em família, me permitia ter flexibilidade. Aquele trabalho me fazia ter tudo o que eu precisava para que as outras áreas
fluíssem bem. E o que eu quero dizer aqui para vocês, nós precisamos encontrar propósito, encontrar valor naquilo que a gente está fazendo. Ir trabalhar com aquele peso, poxa vida, mais uma segunda-feira, nossa, eu estou fazendo algo que eu não gosto. Eu entendo que nem sempre nós vamos fazer aquilo que a gente gosta. Eu mesmo, nesse trabalho que eu mencionei, eu era designer de sobrancelhas, eu fiquei 10 anos como designer, eu amava ser designer de sobrancelha, deixar sobrancelhas lindas, tinha muitas coisas, mas algumas coisas no burocrático, digamos assim, outras coisas eu não amava tanto, mas para eu fazer aquilo eu precisava também fazer outras coisas que eu não gostava, então eu entendo que a gente também precisa perceber que algumas coisas na vida a gente faz não gostando por um outro propósito. Vocês estão me entendendo? Então, se você não está satisfeito, se você não está encontrando o seu valor onde você está trabalhando, falando aqui de trabalho, você precisa rever isso. Você precisa se perceber o que está te incomodando, sabe? Qual que é a sua contribuição ali? Você está contribuindo? Você não está contribuindo? O que está te faltando ali, sabe? Eu acho que casa muito com essa questão, uma outra categoria que traz aqui dentro do profissional é a contribuição social. Quando a gente fala de contribuição social, a gente pensa muito na questão financeira e ela também está ligada, claro, da gente ajudar o próximo financeiramente também, mas nós contribuímos com aquilo que nós sabemos também, com a nossa qualidade, com os nossos conhecimentos. Então, essa forma de contribuição, de contribuir para o mundo, a gente também contribui com o nosso conhecimento e está ligado com o nosso profissional também, porque quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, a gente está ali levando o nosso valor, levando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe, o nosso conhecimento, então a gente está ajudando ali de alguma forma, a gente está contribuindo de alguma forma, então tudo está interligado, tudo está alinhado. Encontrei essa ligação, né, de realização e propósito e contribuição social dentro do designer de sobrancelhas, porque eu estava ali, tinha pessoas, para quem é da área da beleza, vai me entender muito bem, as pessoas se sentem muito confortáveis de se abrirem para a gente. As pessoas estão ali, elas contam a sua vida, contam a sua jornada e elas esperam da gente muito mais do que um atendimento de uma sobrancelha bem feita, sabe? Elas esperam ali carinho, afeto, sabe? Um relacionamento, vai além, sabe? De deixar só sobrancelhas bonitas. Então, assim, se aplica muito para a área da beleza. Muito gostoso tá ali quando você tá tendo essa troca, sabe? Você tá contribuindo de alguma forma. Então não é só financeiramente, não é só você ir ali ajudar uma instituição de caridade, fazer uma doação, isso é muito importante, isso é muito relevante, a gente precisa fazer, isso se encaixa aqui também, a gente precisa ter esse olhar para isso de contribuir, de ajudar, de também, por exemplo, talvez visitar asilos, sabe, ajudar de alguma forma, a gente precisa contribuir de alguma forma, mas também dessa outra forma que eu falei aí para vocês, às vezes a gente até mesmo na rede social, ao invés de ficar postando só foto nossa ou alguma coisa assim, talvez você tenha algo do seu conhecimento, sabe, alguma área da sua vida tem algo muito legal para compartilhar, sabe, algo de muito valor, às vezes você pensa assim, nossa, mas o que eu sei todo mundo sabe, o óbvio nem sempre é tão óbvio assim, sabe, talvez o que é óbvio para mim, para você não é, e aí eu tenho algo para te passar e vice-versa. Então é importante a gente contribuir com aquilo que a gente sabe, a gente vai ajudando os outros a crescerem e vai criando esse valor um para o outro, e isso é muito importante a gente olhar para essa área. Então que nota que você dá para realização e propósito, para aquilo que você faz e para sua contribuição social. E vamos falar aqui também de mães, porque eu falei com vocês aqui, né, 10 anos atrás, eu trabalhei como CLT, numa empresa, no setor financeiro, migrei, fui nesses 10 anos designer de sobrancelhas e decidi fechar o meu negócio de sobrancelhas meses depois de ter tido meu filho. Claro que tem a ver também em ter me tornado mãe, mas eu já sabia há tempos atrás em que em algum momento eu ia migrar para outra área, eu sabia disso, não porque eu não gostava de designer de sobrancelhas, mas porque tinha algumas outras coisas, ou melhor dizendo, tem outras coisas que, como família aqui em casa, que a gente quer, que eu precisaria em algum momento migrar, mas eu não sabia quando que seria esse tempo, e quando eu me tornei mãe, eu percebi que o tempo era este, de encerrar os meus atendimentos como designer de sobrancelhas. Enfim, mãe, a gente está dentro de casa o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e a gente olha assim, é tanta coisa para fazer, sabe?
Mas eu quero, primeira coisa, falar com você que é mãe, porque às vezes a gente se cobra de voltar para aquele lugar que a gente estava antes. A mulher profissional, a mulher que empreende, a mulher que faz muitas coisas, sabe? Esse outro lado, às vezes a gente se cobra de fazer muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você decidiu, como por exemplo, neste momento estar em casa com o seu filho, com os seus filhos, você entendeu que este é o seu momento de olhar para a sua família desta forma, calma, que as outras coisas vão chegar. A vida é feita de fases e a gente se cobra muito de estar o tempo todo em algum lugar, em algum posto, sabe? Para cada mulher é diferente. Tem mulheres que têm os filhos e precisam sair para trabalhar, outras precisam estar em casa com os filhos e não tem nem certo e não tem errado. Para cada mulher, para cada pessoa, existe uma jornada, existe um tempo. O meu tempo é diferente do seu, o seu tempo é diferente do meu. Então a gente precisa olhar para nós mesmos com um olhar gentil e ter paciência, sabe? Que as fases vão passar, as fases vão mudar. Então a gente precisa olhar para aquilo que a gente está vivendo e enxergar valor. E família é um bem tão precioso. Eu estava falando com meu esposo agora cedo. Nossa, mulher, a mãe, ela é o alicerce da casa, assim, sabe? A mãe, ela tá o tempo todo, a mulher, ela tá o tempo todo tentando equilibrar, ela tá cuidando, ela tá trazendo afeto, ela tá trazendo tanta coisa preciosa para dentro do lar, é tanta coisa, sabe? É tanta coisa linda, é tanta coisa bonita, que a gente precisa olhar para isso, por mais que tem momentos que a gente se sente muito cansada. Esses dias mesmo eu estava me sentindo extremamente cansada, sabe? E eu pensei, eu preciso recarregar as minhas baterias, porque eu amo onde eu estou, eu amo a minha família, eu amo esse tempo, sabe? Esse tempo de ser mãe, esse tempo em que eu estou aqui cuidando. Então, às vezes você está se cobrando para voltar para o mercado, ou às vezes é o seu momento de voltar para o mercado, sabe? Duas coisas, não se culpe. Duas coisas, né? Na verdade, eu quero falar para duas mães aí. Uma, a que entende que precisa ficar em casa, não se culpe de ter que ficar em casa, e aquela que precisa sair para trabalhar também não se culpe, sabe? Faça o que tem que ser feito. Só você sabe o que precisa ser feito para a sua casa, para o seu lar. Respeite o seu momento de vida, porque às vezes você vai olhar aí para a roda da vida e vai pensar assim, nossa, você acabou de ter um filho, seu filho tem 4 meses, aí você olha para a roda da vida e fala, ai, a minha área profissional tá zero. Calma, né? Você tem que olhar para essa área com mais empatia e ter paciência. Eu falei que eu ia puxar o gancho aqui também, terminando a área pessoal, que nós entramos aqui na área profissional, falamos de realização e propósito, contribuição social. Vamos falar aqui, tá dentro da área pessoal, mas que tem tudo a ver também com a área profissional, que é o desenvolvimento intelectual. Como nós podemos desenvolver o nosso intelecto? É lendo livros, assistindo palestras, ouvindo podcasts, buscando um curso profissionalizante, talvez você pode buscar uma nova capacitação, uma nova habilidade. Então é olhar para essa área e ver o que você pode melhorar, onde você pode buscar mais conhecimento, o que você pode aprender de novo, sabe? Então é muito importante. Eu, por exemplo, tenho buscado muito assuntos voltados à produtividade, relação, por exemplo, de produtividade e à vida cristã. Eu tenho estudado sobre isso. Então, buscar novos temas, isso aguça a minha criatividade, aguça a minha maneira de pensar, me ajuda também a ter um senso crítico. Então, é muito importante a gente buscar desenvolver essa área. As mães, como eu falei recentemente das mães também, assim, quem é mãe como eu, de tempo integral assim, como que você pode melhorar o seu desenvolvimento intelectual, sabe? Às vezes a gente está tão ali cansada que a gente busca uma distração na rede social. Uma coisa que me ajudou muito, eu já falei isso aqui antes, é a leitura no Kindle, sabe? O Kindle me ajudou nas mamadas na madrugada, onde eu pegava ele, a luz baixinha ali, eu conseguia ler. Então ali de alguma forma eu estava aguçando a minha criatividade, eu estava lendo bons livros que fazia sentido ali com o meu momento de vida. Tivemos em roda de pessoas conversando, vamos ter assuntos interessantes. Então é importante a gente estar ali buscando essa capacitação de diversas formas, seja para a vida profissional ou seja para a vida pessoal também. Então é muito importante. Por isso que eu falei que eu ia trazer o desenvolvimento intelectual aqui dentro da área pessoal e dentro da área
profissional. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a área profissional, mas eu vou abordar mais sobre recursos financeiros. Me conta aí, vocês estão satisfeitas com essa área? Vamos falar mais sobre ela, o que nós podemos fazer, alguns exemplos práticos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!